Ele mereceu. Sinto muito por seus familiares, mas o que fiz foi me defender. A prostituição é a profissão mais antiga e degradante do mundo. A submissão das mulheres diante da dominação dos homens. Mais do que uma calamidade social, uma escravidão ainda presente no século XXI. Uma prática marcada pela violência, coerção, intimidação, força e até tráfico de pessoas. Para a grande maioria das mulheres, a prostituição é a única saída para a pobreza. Dada a falta de recursos, a escassez de alternativas ou a impotência. É o caso de Aileen Wuornos, uma prostituta batizada pelas autoridades como Mulher-Aranha, por sua aversão doentia pelos homens e seu gosto por usar roupas de couro preto. A morte de 7 homens pesa sobre Aileen, todos clientes com quem manteve relações sexuais. Mas, de acordo com ela, havia cometido os assassinatos em legítima defesa e sob comando divino. Seria realmente verdade? Ou ela estaria mentindo? Aileen Wuornos foi vítima ou culpada? Rochester, Michigan, Estados Unidos. Desde seu nascimento em 1956, a vida de Aileen tem sido um pesadelo. Leo Arthur Pittman, seu pai, era um pedófilo psicopata procurado pela polícia. E antes de Aileen nascer, abandonou Gianni Wuornos, sua esposa e mãe de sua futura filha. Assim, Gianni foi incapaz de cuidar sozinha da filha. Decidiu deixar Aileen com os avós e adotaram a criança. Mas aquela não era a casa dos sonhos que Aileen procurava. Por um lado, teve que aturar uma avó alcoólatra, violenta e severa. Por outro, um avô pedófilo que abusava sexualmente dela. O afeto familiar era totalmente escasso. Tudo se baseava em discussões, incidentes, brigas e espancamentos. Um desses episódios até deixou cicatrizes em seu rosto, depois que sua avó queimou sua pele com um líquido inflamável. O único refúgio que a pequena Aileen encontrou foi no amor. Nos braços de um homem muito mais velho que ela e de quem engravidou quando tinha apenas 15 anos. Mas diante das dificuldades que um bebê traria em suas vidas, decidiram entregar o recém-nascido para que uma família de Detroit o adotasse e, alguns dias depois, terminaram o relacionamento. Pouco tempo depois, Aileen decidiu deixar a casa dos avós para fazer uma viagem pelo país em busca de trabalho. Mas na ausência de oportunidades e na miséria absoluta, Aileen não teve escolha a não ser cair no emprego mais humilhante e degradante para uma mulher: a prostituição. Aileen não era mais aquela criança frágil e medrosa que fugia dos problemas familiares. Agora, estava selvagem e violenta. Uma atitude em parte encorajada pelos frequentes maus-tratos que recebia de seus clientes. Vítima de seu passado e agora sob o nome de Sandra Ketch, Aileen foi detida e presa por dirigir embriagada e atirar de um carro em movimento com uma pistola calibre 22. A partir daquele momento, as prisões foram contínuas e pelos mais diversos motivos. Em 1976, golpeou um garçom na cabeça com uma bola de bilhar. Em 1981, executou um assalto à mão armada em uma loja de Edgewater, Flórida, e foi condenada a 13 meses de prisão. Em maio de 1984, falsificou cheques para tentar sacá-los em um banco de Key West. Outros crimes foram furtos de veículos, resistência à autoridade, obstrução da justiça, ameaças com armas de fogo ou condução sem habilitação. Para Aileen, a vida era aquilo que acontecia entre suas entradas e saídas da prisão. Mas, no final de 1986, tudo mudou para ela, quando conheceu o amor de sua vida em um bar gay. A jovem Tyria Jolene Moore se tornaria sua amante e juntas transmitiriam seu afeto em um tempestuoso e criminoso relacionamento. Aileen havia encontrado o equilíbrio perfeito com Tyria. Ambas tinham um caráter destrutivo e eram viciadas em drogas e álcool.
um coquetel perfeito para cometer crimes juntas e em harmonia, no mais puro estilo Bonnie e Clyde. O casal então empreendeu uma série de aventuras criminosas que se multiplicaram ao longo do tempo, e sempre com nomes falsos. Em 1989, a agressividade e irritabilidade da Mulher-Aranha estavam no auge. Sempre acompanhada de sua parceira sentimental e com uma arma na bolsa, Aileen percorreu motéis e bares de beira de estrada. Cannonball, o dono de um desses negócios, confessou o seguinte sobre a criminosa: odiava os homens, apesar de não ser sua praia. Tinha a boca muito suja, mas nós nem ligávamos. Essa aversão em relação ao sexo masculino atingiu auge em 30 de novembro do mesmo ano, o dia em que Richard Mallory, de 51 anos, eletricista, viciado em álcool e prostitutas, desapareceu. Seu carro foi encontrado na manhã seguinte com todos os seus pertences, uma garrafa de vodka vazia e vários preservativos. Finalmente, horas depois, alguns jovens encontraram seu corpo na floresta, perto de Daytona Beach. Estava enrolado em um tapete e tinha 3 tiros no peito, feitos com uma pistola calibre 22, a mesma que ele importava em suas viagens. Na ausência de novas pistas, a polícia arquivou o caso. Até que um ano depois, em 1º de junho de 1990, os policiais encontraram o corpo de outro homem morto com 6 tiros. Era David Spears. Foi encontrado na floresta de Citrus County. E a arma do crime era um calibre 22. A mesma que no caso de Richard Mallory, a mesma que Aileen usou. Enquanto a perícia fazia a identificação da vítima, um terceiro corpo de um homem foi encontrado com 9 ferimentos de tiro do mesmo calibre. Apenas 5 dias haviam se passado desde o crime anterior. Era muita coincidência. Tudo indicava que por trás da onda de crimes havia apenas um culpado. O quarto assassinato ocorreu em 4 de julho, quando Peter Symes, de 65 anos, desapareceu durante uma viagem da Flórida ao Arkansas. Algumas testemunhas afirmaram que Peter deixou 2 mulheres que estavam pedindo carona entrar em seu veículo, e uma delas estava ferida. Um testemunho que coincidiu com os rastros de sangue encontrados no carro. Graças a esses depoimentos, os policiais passaram a divulgar os retratos falados das 2 mulheres. Claramente, as pessoas por trás dessas identidades eram Aileen e Tyria. No entanto, ninguém foi capaz de reconhecer as assassinas. Durante o ano seguinte, mais 6 vítimas apareceram, todas elas homens de meia idade, baleados no peito e abandonados perto de estradas isoladas ou caminhos. Nas cenas do crime, sempre se repetiam as mesmas coisas: cartuchos de pistola calibre 22, preservativos e indícios de roubo. Certamente Aileen e Tyria não se esforçavam muito para encobrir possíveis evidências incriminatórias ou para esconder seus rostos, algo que logo teria seu preço. Uma nova leva de depoimentos de diferentes testemunhas permitiu melhorar os retratos falados do casal assassino. Agora, não havia dúvidas sobre suas identidades. Os rostos de Aileen e Tyria apareceram em todos os meios de comunicação. Era apenas questão de tempo para encontrá-las. As 2 mulheres estavam vendendo os objetos de valor de suas vítimas em lojas de leilão em todo o país. O rastreamento estava ficando cada vez mais eficaz. Até que em janeiro de 1991, a polícia finalmente encontrou Tyria, após ser acusada de ter roubado um veículo. Diante da pressão da polícia, a jovem se rendeu e decidiu entregar Aileen, com quem havia terminado dias antes. As contínuas brigas ao longo do namoro atingiram o ponto de uma grande disputa. Por isso, decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Tyria também confessou que foi coagida por sua parceira a roubar e matar vários homens. Foi assim que os policiais encontraram o paradeiro de Aileen Wuornos, dormindo no carro, bêbada e no meio de um estacionamento. Aileen estava tão bêbada que acreditou que os policiais a estavam prendendo por um crime que ela havia cometido 5 anos atrás. Mas, desta vez, sua prisão não seria tão ligeira quanto as anteriores. Durante o interrogatório, Aileen admitiu ter matado 7 pessoas. Steve Binegar, o policial que a prendeu, explicou o seguinte sobre a criminosa. Quando disparava um tiro após o outro nesses homens, imaginou estar matando seu pai, uma e outra vez.
No entanto, a detida confessou durante o julgamento que começou esses crimes em legítima defesa. Que aqueles homens eram seus clientes e que a atacaram sexualmente enquanto se prostituía. E havia sido eles que a escolheram para se aproveitar dela, e não o contrário. Ainda assim, Aileen foi condenada por seus assassinatos. No final do julgamento, a mulher exclamou para a mídia: "Fui estuprada. Fui torturada. Eles tinham o volante. Eles tinham a imagem do volante com os arranhões. Estava quebrado. Essa é a prova de que eu estava amarrada no volante. Não acredito que isso aconteceu." A frustração e impotência que Aileen sentia era enorme. Com a iminente resolução de seu caso, tudo o que desejava era não passar o resto da vida na prisão. Preferiu ser diretamente executada. E assim seria. Em 27 de janeiro de 1992, Aileen foi considerada culpada por seus homicídios de primeiro grau e condenada à pena de morte. Após o veredito, Aileen liberou toda a sua raiva contida e gritou enfurecida: "Fui estuprada. Espero que te estuprem, lixo de América." Durante sua permanência na prisão e enquanto aguardava sua execução, Aileen acusou o supervisor da prisão de abusar dela. O culpou de ejacular em sua comida, cuspir sobre ela, servir pratos sujos e trazer comida encharcada de urina. Também alegou conversas em que o supervisor falava pressionando Aileen a tirar a própria vida antes de sua execução. Nas palavras de seu próprio advogado, a Sra. Wuornos só queria receber tratamento adequado e humano até o dia em que fosse executada. Finalmente, em 9 de outubro de 2002, foi realizada a injeção letal. Era o momento. As últimas palavras de Aileen foram as mais desconcertantes. "Só quero dizer que eu vou voltar." Como no filme Independence Day. Com Jesus. Dia 6 de junho. Como no filme, com uma grande nave-mãe, eu vou voltar. Após sua execução, o corpo de Aileen foi cremado e suas cinzas foram enterradas em Rochester, Michigan, sua cidade natal. O caso de Aileen Wuornos marcou tanto a sociedade que até inspirou cineastas. A prova disso é o filme Monstro, dirigido por Patty Jenkins, e com Charlize Theron no papel de Aileen, pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz. E ao mesmo tempo, para preparar essa interpretação, Charlize se baseou no documentário de 1992, Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, dirigido por Nick Broomfield. Desde o início, a vida de Aileen foi repleta de ação e drama. Passou de vítima de abusos a assassina de agressores. Exerceu a prostituição e acabou com a vida de muitos de seus clientes. Mas, segundo ela, em legítima defesa. Claro, uma coisa é certa: o que realmente aconteceu nesses crimes é algo que será mantido para sempre embaixo da terra. Aileen, a Mulher-Aranha, a Donzela da Morte, o Monstro.